Hoje eu quero falar com você sobre luto. Eu passei por 3 grandes lutos na minha vida. Do meu irmão, que morreu com 32 anos, há 14 anos atrás. O meu pai, que faleceu com 70, há 8 anos atrás. E o meu sobrinho, que faleceu com 14 anos, há 6 anos atrás. Foram situações completamente diferentes e o aprendizado que eu tirei de cada um desses lutos faz parte de cada respiração que eu tenho. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E por que eu tô falando aqui de Deus, que uma coisa tem a ver com outra? Eu não acredito em emagrecimento definitivo ou qualquer outra mudança definitiva que não trate a pessoa como um todo, corpo, alma e espírito. E o luto é algo que eu vejo com frequência ser carregado por muitas mulheres, fazendo com que essas mulheres desistam da vida. Não no sentido de fazer algo contra a própria vida, mas fazer algo não a favor da sua própria vida. Elas se deixam de lado, elas ganham muito peso, elas não se cuidam mais, elas perdem a vaidade, como se tudo perdesse o sentido, não tivesse mais tanto valor. É muito comum eu atender uma paciente ou ter uma aluna do meu método de emagrecimento que fala, depois que meu pai faleceu, depois que eu perdi a minha mãe, eu ganhei X quilos, ou depois que minha irmã faleceu, enfim, pessoas próximas, né? A pessoa justifica o ganho de peso pela falecimento, pela perda de um ente querido. E o que tem a ver peso com isso, né? Parece uma coisa tão discrepante, tipo, você tá falando de balança, de calça que não entra na pessoa, de roupa que ela não pode comprar, de não conseguir colocar um biquíni diante de uma morte? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de muitas vezes a gente viver como se fosse uma criança, né? Talvez isso te afronte, seja um pouco agressivo para você ouvir, mas a gente precisa aprender que para morrer basta estar vivo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Inclusive, eu não gosto da expressão perdi meu irmão. Eu não perdi porque eu não tinha. Meu irmão estava comigo durante um tempo, e o meu pai, o meu sobrinho, eles não pertencem a mim. Eles pertencem a Deus. Eles pertencem à vida eterna. A vida aqui é um tempo. E é óbvio que é doloroso não ter a companhia da pessoa, não ter a pessoa para participar das coisas. Apesar do meu pai ter morrido há 8 anos, até hoje, quando eu tenho uma conquista, uma coisa, imediatamente vem ao meu coração aquele desejo de compartilhar com ele. Porque ele era a pessoa que mais me admirava, que mais vibrava com as minhas conquistas. E isso é ruim, isso é triste. Mas o fato de ser ruim e triste não deveria ser o suficiente para apagar a nosso fôlego de vida. A nossa vida não tem nada a ver com as pessoas que nos cercam. A nossa vida é a gente e Deus. E o resto. Filho, marido, casamento, mãe, pai, é resto entre aspas. Porque o principal é você e Deus. Se você parar para pensar nisso, a sua vida é única. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Deus. A gente não escolhe o dia que vai nascer, nem o dia que vai morrer. A gente não escolhe se uma criança vai vir ao mundo ou não. Quantas pessoas, quantas mulheres tentam engravidar, já fizeram todos os exames possíveis e imagináveis, não tem nada e a criança não vem, ou vem de forma inusitada. Enfim, é Deus que decide isso. Faz os testes, faz todas as orientações para vir do sexo masculino, vem feminino. Não tem história na família e vem gêmeos. Enfim, são coisas que estão totalmente alheias ao nosso controle. Deus tem um controle do dia que a gente nasce, do dia que a gente morre. É a gente e Deus o tempo inteiro. E as outras coisas. Então, aqui no meu diário com Deus, eu escrevi várias vezes. Meu sobrinho faleceu no dia 19 de julho de 2019. Então aqui no dia 1º de julho, ou seja, 20 dias antes dele morrer praticamente, no dia 2 de julho, no dia 3 de julho, 4 de julho, deixa eu ver o que mais, no dia 6, no dia 12, na madrugada do dia 12 para 13 e no dia 17. Todos esses dias eu escrevi aqui no meu diário e eu pedi cura e eu perguntei por que ele precisava sofrer tanto assim. Eu perguntei por que a minha mãe precisava passar por tantas perdas. Eu pedi a Deus que nos poupasse de mais uma perda. Eu pedi um milagre. Eu pedi a Deus qual era a oração que eu deveria fazer. Eu falei para Deus quanto eu estava cansada, o quanto estava sendo difícil tudo aquilo. E em cada um desses dias eu busquei palavras de Deus, eu busquei trechos da Bíblia, promessas bíblicas, respostas bíblicas para tudo que eu estava vivendo. Uma delas está aqui em Isaías 58:11. Eu te guiarei continuamente, fartarei a tua alma até em lugares áridos e fortificarei os teus
teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E tem várias passagens bíblicas aqui. Eu pedi muito a Deus, não só nos momentos em que eu escrevi sobre isso aqui, mas também até o último segundo. Quando meu sobrinho faleceu, eu estava em pé do lado dele, segurando na mão dele, e ele já estava partindo, estava com aquela coloração já sem vida, e eu continuei ali olhando para ele, falando para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, esse menino abre o olho, começa a mudar essa respiração e começa a melhorar hoje, melhorar amanhã, melhorar cada vez mais, e esses médicos vão ficar boquiabertos aqui sem saber explicar tudo isso, e ele vai voltar a viver e vai ficar curado e vai ter um futuro. Enfim, eu acreditei até o último segundo, e é disso que eu quero falar com você. Deus espera isso de nós, que a gente acredite até o último segundo, independente do que vai acontecer, porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé, não importa o cenário, não importa como Deus vai fazer, não importa o que Deus vai fazer, a gente precisa ter fé e acreditar até o último segundo. Teve uma das anotações aqui que eu botei: Senhor, eu não tenho dúvida de que o Senhor pode fazer um milagre, a minha dúvida é se o Senhor quer fazer esse milagre. Mas eu não precisava dessa resposta, eu só precisava confiar. E no momento em que os médicos me falaram que não tinha mais o que ser feito, e eu perguntei para eles: não tem o que ser feito aqui, nesse hospital, que era o INCA no caso, ou em nenhum lugar do mundo? E eles falaram: em nenhum lugar do mundo. A médica dele tinha acabado de voltar de um congresso internacional, não me lembro se nos Estados Unidos ou na Europa, mas várias referências mundiais estavam nesse congresso, e ela sabia que tudo que podia ser feito estava sendo feito por ele. E isso me deu uma paz, porque estava na mão de Deus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente pensa: mas como pode ser bom, perfeito e agradável uma criança de 13 anos, 14 anos falecer? É porque a gente se apega nessa vida como se fosse tudo que a gente tem, e a gente precisa aprender a viver de outra forma. Viver é maravilhoso, cumprir nosso propósito é maravilhoso, beijar nossos filhos, estar junto, curtir as coisas daqui, tudo é maravilhoso. Mas se é maravilhoso isso tudo aqui, com todos os percalços que a gente tem, imagina quando a gente estiver na eternidade. É 1000 vezes melhor. Então as pessoas que partiram estão 1000 vezes melhor do que nós. Nós não devemos ser egoístas, colocar o nosso ego no altar do nosso coração como se nós soubéssemos alguma coisa. Em Jó tem um momento de uma conversa de Deus com Jó, e Deus pergunta assim: onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Onde você estava quando eu fiz isso, aquilo? Como se ele estivesse questionando a Jó: você está achando que você sabe o quê? Então, a gente precisa desenvolver essa confiança em Deus para tudo, para uma conta que você tem que pagar e não tem o dinheiro, até uma situação de luto. As coisas mais simples, as coisas mais extremas, nós precisamos desenvolver essa confiança, ser felizes, buscar felicidade, buscar alegria na satisfação da vontade dele. Ali, quando a Bíblia diz a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu entendo assim: ela precisa me agradar, eu preciso me agradar dela, eu preciso me agradar do que Deus faz. Então, se o meu irmão morreu com 32 anos nas circunstâncias que foram horríveis, é porque se ele estivesse aqui, seria pior. A vontade de Deus foi boa, perfeita e tem que me agradar dentro daquelas circunstâncias. Tinha que ser assim para proporcionar outras coisas melhores para cada um de nós que ficamos. A mesma coisa com meu pai, a mesma coisa com meu irmão, com meu sobrinho. E à medida que a gente se agrada de Deus, o que eu falei lá no início, de você se entregar àquela dor, arrastando aquela morte. A pessoa morreu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e as pessoas às vezes se agarram àquela morte, carregando aquela pessoa, aquela dor com você durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não é que não dói, mas todo o resto precisa ser muito maior do que isso. A gente precisa tirar o foco, nosso olhar, nossa atenção da dor. A gente precisa parar de remoer aquilo dali, porque tudo que a gente remoe cresce, 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 cresce. Como um fermento, sabe? Como se botasse fermento e começasse a mexer, 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 e a coisa vai tomando uma proporção que te impede de ver todas as outras coisas. E eu entendo que isso tem muito a ver com Deus, porque quando meu irmão morreu, em 2011, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje.
como eu já conhecia quando meu pai morreu e meu sobrinho. Quando meu irmão morreu, eu fiquei revoltada. Eu não queria saber de Deus. Eu falei, Deus não existe. Se ele existe, ele não gosta de mim. Se ele existe, ele quer sacanear todo mundo. Porque a gente reza por uma coisa, a gente pede, a gente acredita que ele pode fazer e ele não faz. Na circunstância da morte do meu irmão, eu estava há alguns anos em oração para que ele mudasse de vida. E quando ele morreu, eu falei, Deus não escutou nenhuma das minhas orações. Fiquei igual uma palhaça aqui falando sozinha. E Deus teve tanta paciência comigo. Minha filha, você não sabe o que tá falando. E depois de alguns meses, ele morreu em maio de 2011. Em setembro, na verdade, depois de um ano e 4 meses, né? Eu ganhei uma Bíblia. E a partir do momento da leitura da Bíblia, de um novo relacionamento que eu comecei a criar com Deus, muito tempo depois, eu comecei a dar um novo significado para a morte do meu irmão. E quando o meu pai e o meu sobrinho faleceram, eu não consigo, acho que nem explicar em palavras. Porque eu não consigo explicar em palavras porque vai soar muito estranho. Apesar de eu amar muito os dois, até hoje sentir falta dos dois, a morte deles, o significado que a morte deles teve pra mim foi uma bênção. Acho que agora eu vou conseguir explicar em palavras. Não é a morte que foi uma bênção, foi o significado da morte. A forma como eles morreram. Meu pai morreu de repente. Ele acordou, ficou pela casa, levou meu sobrinho à escola, voltou pra casa, tava ali pela casa, foi ao banheiro, de repente saiu do banheiro e caiu na cama já morto. E eu tinha falado com ele no telefone mais cedo. Foi um dia que começou como um dia qualquer. Me arrumei para ir trabalhar, falei com meu pai no telefone. E no trabalho eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Eu tive que dar notícia pro meu sobrinho, que já era criado por ele como um pai, como um filho, porque meu irmão já tinha falecido alguns anos antes. Minha mãe passou mal nesse mesmo dia, quase morreu no mesmo dia. Foi um dia que começou como outro qualquer, às 7 da manhã, e terminou 2 da manhã, com todas as coisas que aconteceram. E eu tive um aprendizado tremendo nesse dia, da falta de controle que a gente tem. A gente começa um dia como se fosse outro qualquer e Deus faz do jeito que Ele quer. Por isso é tão importante a gente começar o nosso dia de forma intencional, a gente se posicionar, alimentar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para que nós possamos estar prontos todos os dias para cumprir o que Deus quer. Então, o meu recado hoje para você é sobre isso, sobre o luto. Eu sei que é um tema difícil, porque cada pessoa vive isso de uma forma, cada pessoa sai desse momento mais agudo, dessa dor mais forte, mais latente, dessa adaptação da ausência para uma vida que segue carregando aquela dor. Cada pessoa vai ver isso de um jeito, num tempo, mas o meu recado para você é: tira o olhar dessa dor e coloca em Deus. E te falo isso por experiência própria, por 3 lutos tão difíceis, 3 situações tão adversas. O meu irmão, eu cuidava do meu irmão como se ele fosse um filho. E como eu disse, eu estava há anos em oração por ele. Teve um aniversário meu que eu falei: Senhor, eu não quero nenhum presente, eu só quero que meu irmão mude. Todos os outros problemas que eu tenho, desde que eu resolvo, desde sem resolver, eu dou um jeito. A única coisa que eu quero é isso. Era o maior desejo do meu coração. Então, esse foi a primeira virada de chave que eu tive. Foi o primeiro divisor de águas que eu tive na minha vida, foi a morte do meu irmão. E eu precisei viver isso para experimentar coisas muito, 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 muito maiores com Deus, muito melhores com Deus, a partir desse momento. Então, Deus reconstrói os escombros, as dores, aquele cenário horrível, emocional, ou enfim, qualquer coisa que você olhe, que você tenha a impressão de que não tem mais vida, Deus pode reconstruir. Só que a gente precisa tirar qualquer outra coisa do altar do nosso coração que não seja Deus. Coloque Ele no altar do seu coração e Ele vai dar um novo significado para qualquer coisa que você viva na sua vida. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.